Você acredita que controla sua mente, que compreende seus pensamentos, mas e se eu te dissesse que a maior parte daquilo que você chama de eu é apenas um eco do mundo, uma sombra do que realmente é? O ego fala alto, dita regras invisíveis, mas não é você. Ele mascara a voz da alma, sufoca a luz que pulsa dentro de você. Mestre Rumi nos lembra que a verdadeira sabedoria não se encontra na lógica da mente, mas no silêncio do coração, naquele espaço sutil onde o mundo se dissolve e a essência floresce. Respire fundo e perceba. Tudo aquilo que te prende está fora de você, não dentro. Ative agora essa percepção em você mesmo. Escreva nos comentários: estou pronto para ouvir minha alma, e sinta a conexão surgir, e enquanto isso, torne-se membro do canal para aprofundar essa jornada sagrada. Feche os olhos por um instante e sinta a sua respiração. Perceba cada nuance do ar entrando e saindo. É nesse simples movimento que o sufismo nos ensina a tocar a vida sem esforço. Rumi dizia que a alma fala na linguagem do silêncio e o ego tenta traduzir tudo em barulho. Se você se permitir, ouvirá o sussurro suave que te guia para dentro, onde não existe conflito, apenas presença. Cada pensamento que tenta dominar sua atenção é uma oportunidade para voltar ao centro, ao jardim interior, ao lugar onde a rosa e o mistério se encontram. Imagine agora sua mente como um lago agitado, cheio de ondas de preocupações, medos e julgamentos. O ego se alimenta desse turbilhão, tornando-o refém de si mesmo. Mas mesmo nesse caos, há um ponto de quietude, uma superfície lisa que reflete o céu sem distorções. Rumi nos ensina a virar-se para dentro, a contemplar essa superfície. E é nesse simples gesto que o despertar começa. Cada vez que você identifica uma voz do ego e escolhe silenciá-la, você pratica a alquimia interior, transformando barulho em luz, confusão em clareza. Pergunte a si mesmo: qual é a sensação de estar totalmente presente sem precisar provar nada, sem precisar controlar nada? Essa sensação é a alma se revelando. É o caminho do coração se abrindo diante de você. A voz interior do sufismo não é racional, é sensorial, energética. E quando você escuta, percebe que todos os condicionamentos coletivos perdem a força. Cada pequeno momento de silêncio, cada pausa consciente, é um passo para a união com o divino, para sentir que você nunca esteve separado, apenas distraído. Rumi nos recorda que a poesia não é apenas palavras, mas uma ponte entre o visível e o invisível. Quando você lê ou ouve a poesia sufi, sente que há algo maior pulsando dentro de você. O ego quer transformar cada emoção em lógica, mas a alma dança na frequência do amor, do encantamento, da reverência silenciosa. Experimente agora, sinta sua respiração, deixe cada palavra penetrar como música. Permita que seu coração se expanda e reconheça que essa expansão é natural, que ela sempre esteve aí, esperando você ouvir. Você pode perceber que a mente tenta explicar cada sensação, julgar cada impulso, mas no fundo há um espaço entre o estímulo e a reação. Esse espaço é o portal para a consciência superior. Rumi chama isso de a dança da alma, o momento em que você se torna testemunha de si mesmo, observando o ego, mas sem se identificar com ele. Praticar isso diariamente, mesmo por alguns minutos, gera transformações silenciosas, mas profundas. Muitas pessoas relatam vivências de expansão interior, sensação de leveza, clareza sobre decisões que antes pareciam impossíveis. Imagine sua vida como um jardim secreto, o jardim interior que Rumi tanto descreve. O ego é o vento que balança as árvores, que confunde as flores, mas a raiz permanece firme, intacta, em contato com a fonte da água. Cada vez que você escolhe ouvir a alma, cada vez que respira com atenção, você rega essa raiz, fortalece a conexão com sua essência. A luz invisível surge nesse momento e você percebe que a sabedoria não é aprendida, é lembrada, despertada. Sinta agora a frequência da sua energia, sinta o corpo, sinta cada célula vibrando com potencial. A prática da meditação Sufi não é sobre afastar pensamentos,
mas sobre perceber que pensamentos vêm e vão, e que sua essência observa sem se apegar. O ego tenta vender urgência, medo, preocupação, mas a alma ensina paciência, presença e confiança na vibração do universo. Cada vez que você escolhe ouvir a voz interior, pratica a metanoia espiritual, a transformação que começa silenciosa e se reflete em tudo ao redor. Rumi nos guia pelo misticismo islâmico, mostrando que o amor divino não é um conceito, mas uma experiência viva. É sentir-se parte de algo maior, perceber a unidade com o todo e perceber que o ego nada mais é do que uma pequena ilusão transitória. Cada gesto de compaixão, cada momento de silêncio, é um passo para a união com o divino, para sentir que a alma nunca esteve sozinha. Pratique isso hoje. Observe uma emoção intensa, identifique a voz do ego e escolha ouvir a alma em vez de reagir. Visualize uma luz suave envolvendo seu peito, expandindo-se lentamente até preencher seu corpo. Rumi chama isso de a luz invisível, que não se vê com os olhos, mas se sente com o coração. O ego tenta confundir com histórias, justificativas, preocupações. Mas a alma só pede presença, atenção, entrega. Experimente respirar profundamente e permitir que essa luz conduza seus pensamentos, suas emoções, seus desejos, lembrando que você é muito mais do que acredita ser. O silêncio interior não é vazio, é plenitude. Rumi nos lembra que na contemplação do silêncio, a voz da alma se manifesta. Essa voz não exige, não pressiona, não manipula, apenas sussurra a verdade do que você é. Quando você escuta, sente que todos os padrões inconscientes que o ego herdou começam a dissolver-se, deixando espaço para a autenticidade, para a clareza, para a expansão espiritual. Cada momento de silêncio consciente é uma prática de cura da alma, de alinhamento espiritual, de conexão com o divino. Sinta seu coração batendo. Cada batida é um lembrete de que a vida pulsa em você, não fora de você. Rumi nos ensina que a verdadeira sabedoria não se conquista, se desperta. Cada passo que você dá em direção ao silêncio interior, cada vez que escolhe ouvir a alma em vez do ego, ativa a consciência cósmica dentro de você. Muitas pessoas relatam mudanças significativas nesse processo. Decisões mais alinhadas, sentimentos mais leves, percepção de que o mundo externo é reflexo do interno. Imagine agora que cada pensamento do ego é uma nuvem passageira e que a sua atenção é o céu azul que permanece constante. Rumi nos inspira a permanecer nesse céu, observando as nuvens sem nos perder nelas. Esse estado de presença não é inacessível. Ele está disponível no agora, em cada respiração, em cada instante em que você decide não reagir compulsivamente. A prática diária de observar sem julgar fortalece a luz interior, a frequência espiritual que conecta você ao fluxo do universo e à sabedoria do infinito. Você pode sentir que o mundo exige respostas rápidas, decisões imediatas, aprovação constante, mas a alma pede apenas escuta, atenção e respeito por si mesma. Rumi diz que, onde quer que você esteja, esteja totalmente, e essa presença é a chave para transcender padrões herdados, para entrar em contato com a voz profunda da sua essência. Cada vez que você aplica isso, a consciência se expande, o coração se abre, e a dança da alma se torna visível em cada gesto cotidiano. Rumi nos lembra que o amor divino é silencioso, invisível, mas transformador. Não há fórmulas, não há métodos complicados. Há apenas entrega, percepção e prática consciente. Ao escolher silenciar o ego e ouvir a alma, você experimenta o que muitos mestres chamam de unidade com o todo. O alinhamento com uma energia que transcende tempo e espaço, que nutre e transforma cada aspecto da sua vida, mesmo nas ações mais simples. Sinta agora o corpo inteiro vibrando em harmonia, cada célula em ressonância com a luz interior. O ego pode insistir em medo, dúvida, controle, mas a alma responde com clareza, alegria silenciosa e confiança profunda. Rumi nos ensina que cada obstáculo percebido é, na verdade, uma oportunidade de prática. Observar, silenciar, permitir que a voz da alma conduza.
Muitas pessoas relatam experiências de liberdade interior, expansão da consciência, sensação de retorno ao lar, à essência original. O sufismo nos guia pelo caminho da verdade, mostrando que a sabedoria não se encontra em explicações externas, mas na percepção direta do ser. Cada prática de silêncio, contemplação, meditação sufi fortalece a conexão com a chama secreta que habita em você. Essa centelha divina que observa sem julgar, que ama sem esperar, que conhece sem precisar provar. Cada instante vivido com atenção consciente é uma viagem interior, um despertar da consciência que transforma hábitos, pensamentos e emoções. Imagine agora que você está dançando com o próprio silêncio, sentindo cada passo, cada respiração, cada batida do coração. Rumi nos lembra que a alma se manifesta na música do instante, na poesia que não se escreve, mas se vive. Cada vez que você se desconecta do ego e se conecta à alma, algo muda. A frequência espiritual se eleva, a vibração se harmoniza, a sensação de unidade com o divino se torna tangível. Experimente essa dança interior e perceba a transformação sutil que acontece a cada momento. Respire fundo e perceba que a luz invisível não é distante. Ela pulsa dentro de você. Cada vez que escolhe ouvir a alma em vez do ego, você ativa a frequência espiritual que conecta seu coração ao cosmos, sua mente à sabedoria do infinito, sua essência à voz da eternidade. Rumi nos ensina que o caminho é simples, mas profundo. Observar, silenciar, sentir, amar. Muitas pessoas relatam que, ao praticar, sentem clareza, paz interior e uma expansão da consciência que parece milagrosa, mas é natural, inerente à alma. Agora, olhe para dentro e pergunte: o que estou disposto a silenciar hoje para ouvir minha alma? O ego tentará respostas rápidas, justificativas e distrações, mas a alma pede apenas atenção, presença, entrega. Cada instante que você escolhe ouvir o coração é um passo para a transcendência, para a conexão com a luz, para a sensação de plenitude que sempre existiu, mas que o barulho do mundo impediu você de perceber. Enquanto sente essa vibração, perceba que a jornada não tem fim, que cada momento é portal para novas descobertas, novos níveis de consciência, novas manifestações do amor divino. Rumi nos lembra que a poesia, o silêncio e o amor são caminhos para despertar, e que cada prática consciente ativa a luz interior, trazendo clareza, leveza e alinhamento espiritual. O ego pode resistir, mas a alma persiste, e a cada respiração você se aproxima mais da verdadeira essência, do que você sempre foi além de tudo que pensa ser. Agora sinta o coração se expandir, a mente se aquietar, a energia fluir, e perceba que cada momento de silêncio é uma oportunidade de conexão com a voz da alma. Pergunte a si mesmo: o que mais estou pronto para ouvir que meu ego insiste em silenciar? Que segredo profundo da minha alma ainda aguarda ser revelado? Permaneça nesse estado, respirando, sentindo, e continue a jornada interior, porque cada instante é portal, cada respiração é alinhamento, cada pensamento consciente é despertar. Sinta a energia do seu corpo, visualize a luz interior expandindo-se, e perceba que a verdadeira transformação acontece no instante em que você escolhe ouvir a alma e deixar o ego falar menos. Rumi nos guia para a meditação, sufi, a contemplação, a poesia, mostrando que a conexão com o divino não é distante, é agora, é aqui. É você mesmo se lembrando de quem sempre foi. Respire, observe, sinta e perceba que cada momento é um portal para o infinito, uma oportunidade para que a alma dance livremente enquanto o ego se aquieta. E enquanto você sente essa vibração, perceba que a jornada não termina, que cada respiração, cada silêncio, cada atenção ao coração é um convite para continuar explorando, para continuar expandindo, para continuar despertando. Rumi nos ensina que a verdadeira liberdade não está em resistir ao ego, mas em dançar com ele, transformando cada impulso em luz, cada distração em aprendizado, cada momento em conexão profunda com o divino. E agora pergunte: o que mais posso silenciar hoje para ouvir ainda mais minha alma?
Sinta agora como se cada pensamento que surge não precisasse ser alimentado, como se o barulho constante que acreditava ser seu fosse apenas uma cortina fina, facilmente atravessável, que oculta a vastidão do espaço interior. Rumi nos ensina que o silêncio não é ausência, mas uma presença intensa e viva. Enquanto você observa, percebe que tudo o que julgava urgente perde a gravidade, e o coração se torna o verdadeiro cronômetro da vida. Cada batida marca um tempo que o ego jamais poderá ditar, e mesmo sem perceber, você começa a habitar um ritmo que transcende pressões externas, que pulsa com a sabedoria do infinito. Imagine que suas emoções mais intensas não são obstáculos, mas mapas que apontam caminhos esquecidos da alma. Cada medo, cada raiva, cada ansiedade é um convite para virar o olhar para dentro. E Rumi nos lembra que a resistência não gera liberdade. A atenção plena, sim. Ao perceber isso, a densidade do ego se dissolve como neve ao sol, revelando camadas profundas de você que estavam escondidas por padrões herdados, dinâmicas mentais invisíveis que agora podem ser reconhecidas sem julgamento. É nesse espaço de consciência silenciosa que a verdadeira alquimia interior acontece, transformando turbulência em clareza luminosa. Enquanto você lê, visualize um espaço em seu peito que expande e contrai, como se respirasse por si só, independentemente do corpo. Essa expansão é a dança sutil da alma, uma frequência que o ego nunca consegue captar totalmente. Rumi fala sobre isso com metáforas de rios que correm sem fim e de mares que se encontram com o céu, convidando a mente a abandonar sua lógica linear e se entregar a uma experiência que só a intuição compreende. E mesmo que pareça invisível, cada célula do corpo percebe essa vibração, conectando o físico ao espiritual, mostrando que silêncio não é passividade, mas ação profunda. Perceba agora que a mente tenta classificar cada sensação, mas que a verdadeira escuta não tem rótulos. Rumi nos conduz a compreender que a alma fala em símbolos, em imagens, em ritmos, que não precisam ser decodificados. Quando você observa isso, percebe que a inteligência do coração supera qualquer estratégia do ego, que busca respostas rápidas e seguras. Cada instante em que você opta por ouvir, antes de reagir, fortalece essa inteligência interna, criando uma percepção refinada que transforma decisões triviais em experiências de alinhamento espiritual. Sinta a energia de cada palavra que Rumi compartilha como uma onda que percorre seu corpo. É impossível apenas entender. É necessário sentir. O sufismo nos mostra que aprendizado não é acumulativo, mas experiencial. Enquanto o ego se apega ao conhecimento superficial, a alma se expande na vivência da presença, na apreciação do instante, na contemplação do simples. Cada percepção desse tipo ativa a luz interior, conectando você com um campo de consciência que não se mede, não se possui, mas se experimenta. Agora, note que cada sensação de desconforto que você percebe não é um erro, mas um portal. Rumi fala sobre feridas que se tornam caminhos, sobre escuridão que se revela como luz quando vista de dentro. O ego busca corrigir, evitar ou controlar. A alma apenas observa e transforma. Quando você permite que as experiências difíceis sejam vistas sem resistência, surge uma sabedoria silenciosa que reorganiza prioridades, dissolve tensões, harmoniza o corpo e a mente e conecta você a um ritmo mais profundo do universo. Imagine que o tempo não é linear, que cada momento vivido é simultâneo com todos os outros momentos possíveis. Rumi nos lembra que a alma não está confinada à cronologia, que o silêncio do coração transcende passado e futuro, oferecendo acesso a uma consciência expansiva. A mente interpreta sequências, causa e efeito, mas a alma percebe conexões invisíveis, fluidez, interdependência. Cada instante de atenção plena permite experimentar essa simultaneidade, sentindo que cada ato, cada pensamento, cada respiração é parte de um todo que pulsa além da compreensão do ego. Observe que o amor divino, tão central no sufismo, não é idealizado, não é romântico, não é uma projeção. Ele é prática, é vibração, é presença. Rumi descreve o amor como força que dissolve barreiras internas,
que harmoniza frequências dissonantes dentro de você. Enquanto o ego busca segurança e controle, a alma se abre, recebe e expande sem resistência. Experimente essa entrega mínima agora. Concentre-se na respiração. Visualize a energia circulando pelo coração e perceba que esse simples gesto ativa camadas de consciência que permanecem ocultas quando você se identifica com pensamentos superficiais. Sinta como a mente tenta decifrar, categorizar e racionalizar, mas que há espaços onde a lógica não alcança. Rumi nos lembra que a verdadeira sabedoria reside na experiência direta, na percepção sensível e na atenção refinada. Cada instante em que você não reage compulsivamente e apenas observa, cria um ecossistema interno de paz, clareza e alinhamento. É nesse espaço que o ego perde relevância e a alma se torna o ponto de referência, a bússola que indica caminhos invisíveis para a expansão e a unidade com o todo. Imagine que cada respiração consciente abre portas invisíveis dentro de você, revelando salas esquecidas do seu ser. Rumi compara essas experiências a jardins secretos, a rios subterrâneos de energia que conduzem ao amor divino. O ego insiste em manter portas fechadas, mas a alma sussurra, convida, espera pacientemente. Cada momento que você se entrega a esse fluxo, mesmo que por segundos, fortalece a capacidade de viver em harmonia com a luz interna e cada ação cotidiana passa a refletir essa frequência de presença, clareza e autenticidade. Enquanto sente isso, perceba que a verdadeira liberdade não se encontra em fugir de pensamentos ou emoções, mas em permitir que eles existam sem controle, sem resistência, sem identificação. Rumi nos ensina que a alma é observadora silenciosa, que acompanha o movimento da vida sem se prender a ele. Cada vez que você aplica isso, mesmo em situações pequenas, cria um campo interno de paz, alinhamento espiritual e vibração elevada que se manifesta no mundo exterior, sem esforço consciente, apenas por ressonância com sua essência. Agora visualize uma energia sutil envolvendo todo o corpo, ativando pontos de percepção que estavam adormecidos. Rumi descreve isso como a chama secreta, uma força que desperta intuições, sentimentos de unidade, clareza de propósito. O ego tenta explicar ou limitar essa energia, mas a alma a experiencia diretamente. Cada instante em que você observa sem reagir, cada momento de atenção plena, permite que essa chama cresça, se torne mais luminosa e conecte você a dimensões de consciência que não se encontram em livros, lógica ou rotinas externas. Sinta o corpo inteiro como se fosse um instrumento musical afinado, onde cada célula ressoa com a frequência da alma. Rumi nos lembra que a meditação sufi não é esforço, mas entrega, e que o silêncio interno produz harmonias invisíveis que transformam a percepção, o estado emocional e a energia vital. O ego tenta transformar essas experiências em resultados tangíveis, mas a essência do despertar está na experiência pura, direta e sensível, onde cada respiração é um ato de conexão, cada instante de presença é um ato de iluminação interior. Imagine agora que cada som ao seu redor não é ruído, mas sinal de vida, de energia, de presença. Rumi nos ensina a escutar não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Cada som, cada sensação, cada pensamento é um convite para observar sem apego, para sentir sem se perder, para perceber o que é eterno dentro do transitório. O ego tende a julgar, categorizar e controlar, mas a alma apenas percebe, reflete e transforma cada momento em crescimento silencioso, alinhamento profundo e expansão de consciência. Enquanto observa sua respiração, perceba que o espaço entre uma inspiração e outra é infinitamente mais vasto do que imaginava. Rumi chama isso de a luz invisível, o espaço onde a alma habita, onde padrões herdados da psique humana não têm domínio. Cada instante consciente nesse espaço ativa camadas de percepção que o ego nunca poderia alcançar sozinho. É aqui que a verdadeira sabedoria se manifesta, não como conceito, mas como experiência sentida, internalizada e transformadora. Sinta agora que cada pensamento do ego
é um convidado temporário, mas que a atenção plena é a anfitriã do espaço interno. Rumi nos mostra que a verdadeira maestria não é dominar o ego, mas permitir que ele participe sem tomar decisões. Cada momento em que você observa sem reagir, fortalece a voz silenciosa da alma, promove alinhamento espiritual e abre portas para experiências de conexão profunda com o divino. Esse estado cria mudanças sutis, mas contínuas, que se refletem em cada ação, cada decisão e cada emoção. Perceba que a mente insiste em controlar, planejar, prever, mas há uma força dentro de você que sabe exatamente o momento certo para cada ato. Rumi nos lembra que a alma possui uma inteligência que transcende lógica, tempo e espaço. Cada prática consciente, cada momento de silêncio, cada observação sem julgamento fortalece essa sabedoria interior, permitindo que você viva em harmonia com a frequência do universo, sentindo presença, expansão e alinhamento sem esforço. Imagine que cada emoção intensa é uma partitura que a alma compõe e que o ego tenta tocá-la fora do ritmo. Rumi ensina que a verdadeira dança da alma é ouvir, sentir e fluir com cada nota, sem interferência. Cada instante em que você escolhe ouvir em vez de reagir, perceber em vez de controlar, transforma a energia dispersa em luz consciente. É nesse fluxo que você encontra clareza, calma, percepção elevada e a sensação de estar verdadeiramente presente, conectado e em sintonia com o divino. Agora, sinta que cada ação, mesmo a mais simples, é uma oportunidade de alinhamento. Rumi nos lembra que não há separação entre o cotidiano e o espiritual. Cada gesto consciente se torna um portal, cada palavra dita com atenção se torna uma manifestação de luz interior. O ego tenta reduzir tudo à urgência, resultados e aparência, mas a alma se revela na atenção plena, na presença silenciosa, na energia que conecta cada movimento à vibração do infinito. Enquanto sente isso, perceba que não há pressa, não há urgência, apenas fluxo. Rumi nos convida a perceber que o caminho da alma é uma dança contínua, onde cada instante de atenção, cada momento de silêncio, cada respiração consciente expande a consciência, fortalece o alinhamento e aprofunda a conexão com a voz interna. Pergunte a si mesmo: qual próximo passo sutil posso dar para ouvir ainda mais minha alma? Qual camada escondida está pronta para se revelar enquanto o ego observa, mas não interfere? Sinta a energia sutil pulsando em todo o corpo, cada célula consciente, cada órgão ressoando com a frequência da alma. Rumi nos guia pelo misticismo sufista para perceber que não há separação entre corpo, mente e espírito. Cada respiração é portal, cada sensação é mensagem, cada pensamento é oportunidade. Enquanto você permanece nesse estado, uma percepção maior se revela: que a verdadeira jornada não é aprender, mas lembrar, despertar, sentir, e que cada instante vivido com atenção plena é um ato de união com o divino, com a própria essência e com o todo. Agora observe. Cada silêncio, cada pausa, cada instante de atenção cria uma ressonância que se propaga para além de você. Rumi ensina que a alma é contagiosa e que a frequência de presença e alinhamento influencia tudo ao redor, mesmo que imperceptível. Cada vez que você silencia o ego, abre espaço para que a luz interior flua, para que camadas profundas de sabedoria se revelem e para que a consciência se expanda. Pergunte a si mesmo: qual sussurro da minha alma ainda estou ignorando e que, se ouvido agora, poderia transformar minha percepção do mundo? Sinta como se o mundo externo fosse apenas um reflexo pálido do que acontece dentro de você. Cada barulho, cada distração, cada necessidade urgente que o ego aponta é apenas uma sombra projetada sobre a realidade que realmente importa: a presença do seu ser essencial. Rumi nos ensina que a alma tem seu próprio ritmo, silencioso, invisível, mas imbatível. O que você acreditava ser desordem mental é, na verdade, um portal de percepção. Ao perceber isso, você começa a sentir uma leveza sutil, um espaço dentro do peito que respira sozinho, abrindo possibilidades que a lógica jamais permitiria.
Imagine que cada dúvida que surge não é um sinal de fraqueza, mas um convite para se aprofundar na própria essência. O sufismo revela que a mente humana se apega ao conhecido e teme o desconhecido, mas a alma floresce exatamente no que não pode ser previsto. Rumi descreve isso como a rosa que desabrocha no escuro, silenciosa, sem alarde, revelando fragrância apenas para aqueles que observam com atenção plena. Ao abraçar essa percepção, você percebe que sua força real não está em controlar pensamentos, mas em criar espaço para que a consciência se expanda, sem interferência. Enquanto sente isso, visualize sua energia circulando pelo corpo como um rio dourado, que não precisa de condutos, mapas ou controle externo. Cada sensação de inquietude ou ansiedade que o ego aponta pode ser transformada em combustível para a consciência, se você escolher observar sem reagir. Rumi nos ensina que a transformação não vem da luta, mas da entrega consciente, do alinhamento profundo com o invisível, do perceber cada instante como expressão do divino dentro de você. Essa percepção muda completamente a relação com o tempo, com os pensamentos e com o próprio sentir. Perceba que a alma fala em cores, ritmos e silenciosos movimentos de energia que a mente muitas vezes ignora. O ego quer traduzir tudo em palavras e justificativas, mas a essência se comunica em frequência, e cada respiração consciente permite captar essa linguagem sutil. Rumi nos lembra que ouvir a alma não é entender, é experimentar, sentir a ressonância do invisível, perceber a presença de algo maior que pulsa em sintonia com o seu ser. Ao aplicar isso diariamente, mesmo por breves instantes, a percepção se amplia e o mundo se revela mais vivo, mais intenso, mais significativo. Imagine agora que cada hábito antigo, cada padrão repetitivo, não é obstáculo, mas uma oportunidade de despertar. Rumi descreve que a alma se move como vento, invisível, potente, transformadora. Enquanto o ego tenta manter controle, a consciência observadora percebe que o verdadeiro movimento acontece no espaço entre ação e reação. Cada instante em que você escolhe respirar, sentir e perceber antes de reagir, ativa uma frequência de liberdade interior, mostrando que a conexão com a alma não exige perfeição, mas presença absoluta. Enquanto você absorve essa ideia, perceba que o silêncio interno é um campo fértil, onde sementes de clareza, intuição e amor germinam sem pressa. O sufismo nos ensina que não há necessidade de esforço excessivo. A alma floresce naturalmente quando a mente cessa de interferir. Rumi compara isso a rios subterrâneos que se tornam visíveis apenas quando a superfície da terra se abre. Os insights, as intuições e as percepções profundas surgem quando você permite que o espaço interno exista sem julgamentos ou expectativas. Sinta que cada sensação de desconexão que você acreditava ser fracasso é, na verdade, uma oportunidade de aproximação com o essencial. Rumi descreve que a alma não se perde, apenas se oculta quando o ego fala alto demais. Cada prática de silêncio consciente, cada atenção direcionada ao presente, revela camadas sutis do ser que permanecem escondidas sob pensamentos repetitivos. Ao cultivar essa percepção, você percebe que cada dificuldade externa é um convite à expansão interna, que cada desafio mental é um portal para níveis mais profundos de consciência. Agora, visualize sua mente como um céu noturno, onde pensamentos são estrelas passageiras, e a alma é a vastidão silenciosa que os observa. Rumi nos lembra que a verdadeira sabedoria não está nas estrelas, mas no espaço que as contém. Cada instante de atenção plena permite perceber que o ego é apenas um fenômeno transitório dentro de você, enquanto a alma é a constância que sustenta toda a experiência. Essa percepção muda radicalmente sua relação com emoções, decisões e vida cotidiana, permitindo que cada ação surja de um lugar de clareza e presença. Sinta a frequência do seu coração como um tambor silencioso que marca o ritmo do invisível. O sufismo ensina que essa frequência é conectada ao fluxo universal e que cada respiração consciente reforça essa conexão. Rumi nos lembra que a alma não exige prova, não pressiona, apenas pulsa. Cada instante em que você observa e sente sem reagir,
fortalece essa pulsação, criando alinhamento interno, percepção ampliada e um estado de presença que ressoa com tudo ao redor, mesmo que a mente ainda busque explicações ou resultados. Enquanto observa, perceba que a dor e o prazer não são opostos, mas manifestações da mesma energia. Rumi descreve que o sofrimento surge quando nos apegamos ao transitório, quando acreditamos que podemos controlar o que é fluido. A alma, por outro lado, percebe que tudo é transformação e que cada emoção é um professor silencioso. Ao escolher escutar a alma, mesmo nas experiências mais intensas, você descobre que a liberdade não está em evitar o que é difícil, mas em permitir que a percepção se amplie, revelando sentidos que antes eram invisíveis. Imagine agora que cada respiração profunda é uma onda que varre o corpo, dissolvendo limites criados pelo ego, ativando a luz interior. Rumi nos ensina que a alma se expressa no movimento, na energia e na atenção plena, e que cada instante vivido conscientemente fortalece o alinhamento espiritual. Enquanto você sente essa energia, percebe que a verdadeira transformação não exige esforço, fórmulas ou técnicas complicadas. Ela acontece quando a presença se torna natural, quando a observação se torna prática, quando cada instante se torna portal para o infinito. Sinta como cada pensamento crítico que surge não é inimigo, mas oportunidade. Rumi nos lembra que o ego não é mau, apenas limitado, e que a alma floresce justamente quando aprendemos a observar sem julgamento. Cada vez que você permite que pensamentos passem sem apego, sem identificação, cria espaço para ressonâncias mais altas de consciência, percebendo a vida como fluxo contínuo e não como batalha a ser vencida. Esse simples ajuste interno transforma a percepção, permitindo que cada ação se torne expressão de presença, amor e clareza. Agora visualize que cada momento de silêncio consciente é uma dança entre o visível e o invisível, entre o conhecido e o desconhecido. Rumi descreve que a verdadeira beleza está nesse equilíbrio e que a alma manifesta sua música silenciosa justamente quando o ego não tenta comandar a orquestra. Cada respiração plena, cada observação atenta, cada instante de presença fortalece essa harmonia, expandindo percepção, energia e conexão com o divino. Pergunte-se, qual frequência ainda posso ativar em mim agora, nesse instante que estava escondida pelo barulho da mente? Sinta seu corpo como um templo, onde cada célula se torna consciente da energia da alma. O sufismo ensina que cada gesto, cada pensamento e cada respiração tem potencial de despertar interior. Rumi nos lembra que não se trata de esforço ou méritos, mas de permitir que a presença natural da alma se manifeste. Cada instante de atenção ao sentir interno é um ato de alinhamento espiritual, criando um campo de consciência que influencia a percepção, decisões e relações de maneira sutil, mas profunda. Enquanto absorve essa percepção, perceba que a mente linear tenta classificar cada experiência, mas a alma opera em frequência, fluxo e ressonância. Rumi ensina que a verdadeira sabedoria é sensível, experiencial e sutil. Cada respiração consciente, cada pausa atenta, cada momento de percepção aumenta a ressonância interna, tornando você mais alinhado, mais sensível e mais apto a reconhecer sinais sutis do seu próprio ser, revelando caminhos que antes pareciam ocultos ou impossíveis. Imagine que cada emoção intensa, cada impulso do ego, é uma nota em uma sinfonia maior que você não consegue ouvir completamente. Rumi nos ensina que, quando você observa sem apego, sem reação automática, a música se revela. Cada instante de atenção plena transforma barulho em harmonia, turbulência em ritmo, permitindo que a alma conduza a percepção. Ao praticar isso, você percebe que liberdade, clareza e expansão não são conceitos, mas experiências diretas, ativadas pela presença e pelo alinhamento com a frequência interna. Sinta que cada desafio que o mundo apresenta é, na verdade, um reflexo de oportunidades internas. Rumi descreve que a alma cresce na percepção do que não se controla. Cada vez que você observa uma dificuldade sem resistir, sem reagir automaticamente, fortalece a luz interna, descobre insights que estavam ocultos e cria uma relação com a vida
baseada em consciência e não em medo. O ego insiste em controle, mas a alma ensina fluidez. Pergunte a si mesmo: qual desafio que enfrento hoje pode se tornar portal de expansão se eu apenas observar? Agora perceba que cada momento de atenção é uma assinatura da alma no mundo, uma marca de presença que não pode ser reproduzida pelo ego. Rumi nos lembra que cada respiração, cada gesto, cada instante consciente tem potência infinita. Cada pequeno passo em direção à percepção silenciosa transforma energia interna, dissolve limitações invisíveis e fortalece a conexão com a frequência espiritual que sempre esteve presente, aguardando que você volte sua atenção para dentro. Enquanto sente essa frequência, imagine que cada experiência diária é uma oportunidade de meditar em movimento, de alinhar corpo, mente e alma. Rumi descreve que não há separação entre o ordinário e o espiritual. Tudo é campo de prática. Cada escolha consciente, cada observação, cada respiração atenta fortalece o alinhamento interno, ativa camadas de percepção e ilumina aspectos do ser que permanecem escondidos sob hábitos herdados e padrões inconscientes. Sinta agora que cada pensamento repetitivo não é obstáculo, mas ponte para camadas mais profundas do ser. Rumi nos ensina que a alma se manifesta onde há espaço para a observação e que cada instante de presença aumenta a frequência interna. Enquanto observa e sente, percebe que o ego pode tentar justificar, criticar ou controlar, mas a verdadeira transformação acontece silenciosa, invisível, pulsando no coração, expandindo consciência e revelando dimensões do ser que antes pareciam inalcançáveis. Imagine que cada momento de silêncio consciente é um ato de coragem, uma afirmação de que a alma é prioridade sobre o ruído externo. Rumi nos lembra que a presença não exige esforço, mas dedicação ao instante, atenção e entrega. Cada respiração consciente fortalece a luz interior, a frequência espiritual, a clareza e a capacidade de perceber o mundo e a si mesmo com novos olhos. Pergunte-se: qual dimensão da minha alma ainda espera ser ouvida? E como posso abrir espaço para ela agora, neste instante, sem distração? Sinta que cada respiração profunda é uma ponte entre o transitório e o eterno. Rumi nos ensina que a alma dança entre o visível e o invisível, entre o conhecido e o desconhecido, sempre fluindo. Cada instante em que você observa sem reação, sente sem julgar, percebe sem controle, fortalece essa dança, cria alinhamento interno e desperta camadas de consciência que antes pareciam inatingíveis. E agora pergunte-se: qual sussurro da minha essência ainda estou ignorando e que, se ouvido, pode expandir minha percepção do mundo? Sinta a energia pulsando pelo corpo, cada célula consciente, cada órgão ressoando com a frequência da alma. Rumi ensina que cada momento vivido com atenção plena é portal para a expansão, alinhamento e conexão com o divino. Enquanto percebe isso, pergunte-se: qual próxima camada da minha consciência está pronta para ser despertada? Que percepção ainda está oculta pelo barulho do ego e pode se revelar agora, se eu apenas continuar a observar e sentir profundamente? Sinta como cada passo que você dá no mundo externo é apenas uma sombra do verdadeiro movimento que acontece dentro de você. Rumi nos lembra que a alma se expressa em gestos invisíveis, em frequência silenciosa, que o ego nunca consegue controlar. O que você acreditava ser pressa ou necessidade urgente é, na verdade, um convite para desacelerar, para habitar o espaço interno que pulsa com ritmo próprio. Cada instante de atenção plena revela que você não precisa forçar nada. A presença é natural, espontânea e infinitamente mais potente do que qualquer estratégia mental que o ego possa criar. Perceba que a mente tenta explicar tudo, mas a verdadeira percepção acontece quando você permite que o desconhecido seja conhecido pela experiência direta. O sufismo ensina que a sabedoria da alma não pode ser racionalizada, apenas sentida. Cada pensamento de controle ou julgamento que surge é um reflexo do ego tentando permanecer no comando, mas a alma permanece serena, observando, expandindo,
alinhando cada camada da sua consciência com a frequência do infinito. Ao perceber isso, você sente leveza, clareza e um sentido de liberdade que não depende de circunstâncias externas. Enquanto sente, visualize seu coração como um espaço aberto, onde cada emoção, cada sensação e cada impulso são bem-vindos, mas não definem você. Rumi descreve que a alma observa o fluxo sem se prender, sem julgar, sem resistir. Cada vez que você permite que os sentimentos surjam e desapareçam sem apego, fortalece sua presença, aumenta a vibração interna e cria uma conexão mais profunda com sua essência. O ego acredita que precisa proteger, controlar e planejar, mas a alma sabe que o verdadeiro alinhamento acontece na entrega consciente, silenciosa, porém poderosa. Imagine que cada dificuldade que parecia esmagadora é, na verdade, um portal de percepção. Rumi nos ensina que cada obstáculo é uma oportunidade para perceber camadas escondidas da alma. O ego quer reagir, resistir e dominar, mas a sabedoria sufista revela que o crescimento ocorre justamente quando você observa, sente e permite que a energia se mova sem interferência. Ao praticar essa observação contínua, mesmo em situações aparentemente triviais, você descobre que a vida é um campo de aprendizagem silenciosa e profunda, onde cada instante pode transformar percepção, energia e consciência. Sinta cada respiração como um fio que conecta corpo e alma, formando um laço invisível com o universo. O sufismo mostra que a presença não exige esforço, mas sensibilidade. Rumi descreve que a alma pulsa em ressonância com tudo, e cada respiração consciente ativa essa frequência interna, dissolvendo tensões e ativando clareza. O ego tenta medir, comparar e controlar, mas a energia da alma é livre, expansiva e silenciosa. Cada momento que você percebe essa diferença fortalece a conexão com sua essência, permitindo que ações, decisões e sentimentos fluam de forma alinhada e natural. Perceba que cada sensação de ansiedade ou inquietude não é inimiga, mas sinal de que a atenção é necessária. Rumi ensina que a alma se manifesta nas nuances do sentir, nas sutilezas do momento presente. Cada impulso do ego é como o vento que tenta deslocar folhas, mas a raiz da consciência permanece firme. Ao se concentrar em perceber a raiz em vez do movimento superficial, você ativa camadas internas de compreensão, intuição e alinhamento que transformam a percepção do mundo e das próprias emoções de maneira invisível e potente. Enquanto absorve isso, visualize o ego como um rio turbulento e a alma como a corrente profunda que corre silenciosa sob a superfície. Rumi nos lembra que não é necessário apagar o rio da mente, mas reconhecer a profundidade que permanece constante, imutável e sábia. Cada instante em que você observa o fluxo sem se deixar arrastar, fortalece a presença, amplia a percepção e cria um campo interno de estabilidade que o ego jamais consegue fornecer sozinho. Essa estabilidade gera clareza, segurança e sensibilidade para perceber sinais sutis da alma. Sinta a energia que percorre cada célula como um lampejo de luz interna, revelando que a consciência não está confinada ao pensamento. Rumi ensina que a verdadeira percepção é sensorial, energética e sutil. Cada vez que você escolhe sentir sem julgar, perceber sem controlar, observar sem reagir, cria ressonância com dimensões da alma que antes estavam invisíveis. O ego acredita que precisa de ação direta para obter resultados, mas a alma mostra que a experiência, o sentir e a presença silenciosa são os catalisadores mais poderosos de transformação. Imagine que cada emoção intensa é uma partitura complexa, onde o ego toca apenas notas isoladas, enquanto a alma percebe a melodia completa. Rumi nos convida a ouvir essa música sem tentar dominá-la, apenas experienciá-la. Cada instante de presença ativa a percepção refinada, transforma a turbulência emocional em fluxo consciente e permite perceber conexões invisíveis entre sentimentos, pensamentos e experiências. Essa escuta silenciosa
revela verdades internas que não podem ser alcançadas pela mente lógica ou racional. Perceba que a vida cotidiana é um campo de prática contínuo. Rumi ensina que cada ação, cada decisão e cada interação são oportunidades de exercitar atenção, presença e conexão com a alma. O ego quer acelerar, controlar e prever, mas a verdadeira maestria está em perceber o fluxo, sentir a frequência interna e responder de forma consciente. Cada pequeno gesto, cada respiração consciente, cada observação silenciosa fortalece a luz interior e amplia a percepção, criando um campo de alinhamento que influencia corpo, mente e espírito simultaneamente. Enquanto sente isso, imagine cada instante como uma gota de água caindo em um lago tranquilo. Rumi descreve que cada pensamento ou emoção que você observa sem apego cria ondulações que se espalham suavemente, conectando consciência e energia de maneira invisível. O ego acredita que precisa intervir, mas a alma mostra que a transformação ocorre no espaço silencioso entre estímulo e reação. Cada momento de percepção consciente fortalece esse espaço, aumenta a frequência interna e revela dimensões do ser que estavam ocultas sob padrões herdados e condicionamentos coletivos. Sinta que cada desafio que surge não é apenas externo, mas reflexo de camadas internas que ainda pedem atenção. Rumi nos lembra que a alma cresce na percepção do não controlável. Cada instante em que você observa, sente e percebe sem julgamento, fortalece a consciência e abre portas para alinhamento profundo, clareza e presença. O ego insiste em respostas imediatas, soluções rápidas, mas a alma ensina que a paciência consciente é a chave para compreender o fluxo interno, transformar energia e acessar níveis superiores de percepção e intuição. Enquanto observa sua respiração, imagine que cada batida do coração marca um ritmo que transcende tempo e espaço. Rumi nos ensina que a alma pulsa em sintonia com tudo, e cada instante de atenção consciente reforça essa ressonância. O ego tenta medir, planejar e controlar, mas a energia da alma é natural, expansiva e silenciosa. Cada prática de percepção contínua transforma a experiência, fortalece a conexão interna e ativa camadas de consciência que revelam dimensões invisíveis do ser, criando uma sensação de presença e alinhamento profundos. Perceba que cada hábito mental repetitivo não é fracasso, mas oportunidade de percepção. Rumi descreve que a alma se manifesta nos detalhes mais sutis, nas observações silenciosas, na atenção contínua. Cada instante em que você escolhe observar pensamentos e emoções sem se apegar, fortalece a capacidade de perceber o mundo com clareza, de agir com presença e de experienciar a vida de maneira sensível e consciente. O ego tenta justificar, controlar e antecipar, mas a alma transforma a experiência em luz, frequência e alinhamento interno. Imagine que cada sensação de desconforto é uma porta para a expansão da consciência. Rumi nos ensina que a alma se move no invisível, no não linear, no que não pode ser previsto. Cada vez que você permite que sentimentos difíceis surjam e desapareçam sem resistência, você fortalece a conexão com a essência, amplia a percepção e descobre caminhos internos que estavam ocultos sob o barulho do ego. Essa prática não é esforço, é entrega consciente, presença pura e observação refinada que transforma percepção, energia e consciência de maneira contínua. Enquanto sente isso, visualize o ego como uma nuvem passageira e a alma como o céu infinito que permanece além. Rumi nos lembra que a verdadeira liberdade não depende da eliminação de pensamentos, mas da consciência silenciosa que os observa. Cada momento em que você pratica a atenção plena fortalece a luz interior, aumenta a ressonância interna e cria um campo de percepção contínuo que conecta corpo, mente e espírito. Pergunte-se, qual camada da minha essência ainda posso ativar agora se apenas permanecer observando? Sinta que cada instante de presença é uma assinatura da alma no universo. Rumi descreve que cada respiração consciente, cada ação percebida, cada emoção sentida sem apego, é um ato de alinhamento profundo. O ego busca controle, justificativa e segurança,
Mas a alma mostra que a verdadeira maestria é fluida, silenciosa e poderosa. Cada pequeno gesto consciente amplia a percepção, aumenta a frequência espiritual e revela dimensões internas invisíveis, conectando você a uma sabedoria que transcende lógica e tempo. Imagine que cada pensamento crítico, cada julgamento, cada impulso do ego é apenas uma nota em uma melodia maior. Rumi ensina que a verdadeira música da alma se manifesta quando você observa sem interferir, sente sem julgar e percebe sem controlar. Cada instante de atenção consciente transforma causa em harmonia, desordem em ritmo e fortalece a frequência interna que conecta corpo, mente e alma. Cada instante de observação silenciosa cria espaço para ressonância, alinhamento e ativação de frequência interna. O ego busca controle e resultados imediatos, mas a alma revela que transformação real acontece no instante presente, na percepção contínua, no sentir atento e na entrega ao fluxo invisível que sustenta vida e consciência. Imagine que cada pensamento repetitivo é como onda em superfície de lago profundo. Rumi descreve a alma como profundidade imutável, que permanece mesmo quando a superfície se agita. Cada momento de atenção consciente permite perceber padrões invisíveis, ativar frequência e fortalecer alinhamento interno. O ego tenta controlar, planejar e justificar, mas a alma se manifesta na observação, na presença silenciosa e na percepção refinada, criando liberdade interior e clareza que não podem ser alcançadas pelo pensamento linear. Enquanto absorve essa percepção, visualize cada impulso do ego como vento temporário e a alma como chama constante que ilumina sem esforço. Rumi ensina que liberdade e percepção não dependem de eliminar pensamentos, mas de perceber, sentir e deixar fluir. Cada instante de atenção consciente fortalece ressonância, ativa energia e revela dimensões internas invisíveis. O ego quer ação imediata e previsibilidade, mas a alma transforma a observação em prática contínua de expansão, alinhamento e clareza, mostrando caminhos internos que permanecem ocultos para a mente comum. Sinta que cada sensação de desconforto é convite da alma para a presença refinada. Rumi descreve que a transformação acontece na percepção silenciosa, no sentir atento e na observação sem apego. Cada respiração consciente fortalece frequência, cria ressonância interna e revela dimensões do ser antes invisíveis. O ego busca controlar, antecipar e justificar, mas a essência interna manifesta liberdade, alinhamento e clareza contínuos, mostrando que cada instante de percepção é portal para crescimento profundo e invisível. Imagine que cada reação automática que você percebe é reflexo de padrões herdados e condicionamentos invisíveis. Rumi nos ensina que a alma se manifesta na observação silenciosa, na entrega e no sentir consciente. Cada momento de atenção fortalece percepção, expande frequência e ativa a energia interna. O ego quer controlar e reagir, mas a alma mostra que verdadeira liberdade e clareza surgem na percepção contínua, silenciosa e refinada, revelando dimensões do ser que permanecem ocultas sob a lógica comum. Enquanto sente isso, visualize cada emoção negativa não como inimiga, mas como portal de percepção. Rumi ensina que alma e emoção são inseparáveis e que a verdadeira transformação ocorre na atenção consciente. Cada respiração e sensação observada sem apego fortalece ressonância, frequência e alinhamento interno. O ego deseja controle e explicação, mas a alma revela que crescimento real é contínuo, silencioso e invisível, manifestando clareza, presença e percepção profunda que não podem ser alcançadas apenas pela mente. Sinta que cada instante de atenção plena é campo de percepção e energia. Rumi descreve que a alma se manifesta naquilo que não pode ser controlado, previsto ou planejado. Cada respiração consciente fortalece luz interior, aumenta a frequência e revela dimensões do ser que estavam ocultas. O ego quer ação, resultados e segurança, mas a alma transforma cada momento em portal de sabedoria invisível, alinhamento e expansão contínua, permitindo sentir,
perceber e integrar a experiência de forma profunda. Imagine que cada gesto diário, cada respiração, cada pensamento observado sem apego é como tocar corda de instrumento invisível. Rumi ensina que a alma responde a essa frequência, revelando harmonia, energia e alinhamento internos. Cada instante de atenção fortalece percepção, ressonância e clareza interna. O ego deseja controlar e antecipar, mas a alma manifesta transformação contínua, silenciosa e invisível, mostrando que cada instante de presença ativa dimensões internas antes inacessíveis. Enquanto sente isso, perceba que cada desafio externo é reflexo do invisível que ainda pede percepção. Rumi ensina que alma e desafio caminham juntos. A forma como você observa transforma a experiência em sabedoria. Cada momento de atenção fortalece frequência, iluminação de padrões ocultos e alinhamento profundo. O ego insiste em reação e justificativa, mas a alma revela que evolução verdadeira é silenciosa, contínua e invisível, manifestando clareza, energia e percepção refinada que transforma mente, corpo e vida. Sinta que cada impulso que surge é mensageiro de percepção que precisa ser notado. Rumi descreve que a alma se manifesta no sentir, na atenção e na entrega consciente. Cada momento de observação silenciosa fortalece ressonância, aumenta a frequência e revela dimensões internas que permaneciam ocultas. O ego quer controlar, reagir e explicar, mas a essência interna mostra que maestria real ocorre na presença contínua, transformando energia e percepção de maneira profunda, natural e invisível. Imagine que cada pensamento crítico é apenas sombra passageira e que a alma permanece constante, silenciosa e luminosa. Rumi ensina que verdadeira liberdade não depende de eliminar pensamentos, mas de perceber, sentir e deixar fluir. Cada respiração consciente fortalece percepção, ressonância e ativa dimensões internas antes invisíveis. O ego busca ação, controle e resultados, mas a alma transforma a presença em prática contínua de expansão, alinhamento e clareza invisível, revelando caminhos internos profundos e sutis. Enquanto absorve essa energia, visualize cada padrão mental como nuvem passageira no céu da consciência, e a alma como céu constante que permanece. Rumi ensina que crescimento e liberdade surgem na observação silenciosa, na percepção refinada e no sentir atento. Cada instante de atenção consciente fortalece frequência, ressonância e alinhamento interno. O ego deseja controlar, antecipar e reagir, mas a alma manifesta transformação invisível, contínua e profunda, revelando dimensões internas que permanecem ocultas para a mente comum. Sinta que cada experiência cotidiana contém portal de expansão invisível. Rumi descreve que a alma se manifesta no ordinário quando você observa com presença, atenção e entrega consciente. Cada gesto, respiração ou sensação percebida conscientemente ativa ressonância, energia e alinhamento interno. O ego quer lógica, previsibilidade e resultados imediatos. Mas a alma transforma a percepção em prática de crescimento contínuo, revelando dimensões invisíveis do ser, fortalecendo presença e expandindo consciência de forma natural. Imagine que cada emoção que você acreditava negativa é, na verdade, sinal de percepção que ainda não foi acolhida. Rumi ensina que a alma cresce na atenção, no sentir e na observação silenciosa. Cada instante de atenção fortalece ressonância, frequência interna e revela dimensões ocultas do ser. O ego busca ação e controle, mas a essência interna manifesta clareza, liberdade e alinhamento contínuos, mostrando que cada instante de presença é portal de despertar profundo que transforma mente, corpo e energia. Enquanto absorve isso, visualize cada impulso, cada reação, cada pensamento como mensageiro invisível que ativa percepção e presença. Rumi nos lembra que verdadeira transformação não depende de ação, mas de observar, sentir e perceber de forma contínua. Cada respiração consciente fortalece frequência, ressonância e percepção interna.
O ego quer respostas rápidas, justificativa e controle, mas a alma transforma cada instante de atenção em prática contínua de alinhamento, luz e expansão invisível. Sinta que cada instante de presença é oportunidade de perceber camadas internas invisíveis. Rumi descreve que alma e percepção estão inseparavelmente ligadas e que cada respiração, cada sensação e cada pensamento percebido com atenção fortalece alinhamento e ressonância. O ego busca controle, ação e resultados, mas a alma revela que verdadeira maestria surge na observação silenciosa, contínua e perceptiva, permitindo integrar energia, consciência e frequência em níveis profundos. Imagine que cada desafio mental ou emocional é convite para percepção refinada e expansão interna. Rumi ensina que a alma floresce na observação silenciosa, na entrega consciente e no sentir atento. Cada instante de atenção ativa ressonância, ilumina padrões ocultos e fortalece alinhamento interno. O ego insiste em reagir, justificar e controlar, mas a alma mostra que a evolução real acontece na presença contínua, perceptiva e silenciosa, revelando dimensões internas profundas e invisíveis que transformam percepção, energia e consciência. Enquanto sente isso, visualize cada pensamento que parecia incontrolável como luz invisível, que sinaliza a presença necessária. Rumi nos lembra que liberdade, clareza e alinhamento surgem na observação, no sentir e na entrega silenciosa. Cada respiração consciente fortalece ressonância, frequência interna e revela dimensões do ser antes invisíveis. O ego busca ação, controle e justificativa, mas a alma transforma a atenção contínua em prática de expansão, percepção e alinhamento profundo, revelando camadas de consciência que permanecem ocultas e sutis. Antes de continuar, selamos esta jornada com um compromisso silencioso. Comenta: eu danço com a luz interior. Se você sentiu que algo invisível começou a tocar sua essência, permitindo que cada fragmento da sua alma se alinhe ao sopro do divino. Esse gesto é um selo energético, uma iniciação que conecta você à corrente invisível da sabedoria sufista, e cada letra digitada vibra na frequência da transformação silenciosa que Rumi tanto descreveu. E agora, sente que o deserto que antes parecia vazio floresce com significados escondidos, e que o silêncio que parecia frio é, na verdade, a voz do amado chamando você para dançar com o invisível. Cada dor, cada ausência e cada vazio foram mensageiros, abrindo portas que a mente nunca poderia imaginar. A alma desperta quando percebe que não existe separação, apenas camadas de percepção esperando serem sentidas, tocadas e iluminadas. No momento em que respira consciente, você se encontra no centro de uma dança eterna, onde cada pensamento e cada sensação se tornam chaves, abrindo portais para novas dimensões de presença. Rumi nos lembra que o ego não é inimigo, mas instrumento que nos empurra para dentro, nos convidando a perceber a poesia viva que vibra em cada instante. E ao sentir isso, compreende que o amor divino não é alcançado fora, mas descoberto dentro, nas entrelinhas do silêncio e nos espaços onde a mente se cala, revelando a música secreta do universo que a alma conhece antes de qualquer explicação racional. Sinta que cada respiração consciente é como pétala tocando pétala, e que o invisível se faz visível na percepção que não busca, mas encontra. Cada instante de presença fortalece a frequência da alma, e o alinhamento interno se revela como luz que nunca se extingue. A dor se transforma em convite, o medo em mensageiro, e a inquietude em ponte para o desconhecido que se torna familiar. Cada palavra de Rumi ressoa como vento entre as árvores, como sussurro antigo que desperta memórias de uma verdade esquecida. E ao sentir isso, percebe que não há começo nem fim, apenas ciclos infinitos de percepção que se entrelaçam com o invisível e o eterno. Para aqueles que desejam continuar essa conexão, seja membro do canal, porque cada momento de presença extra, cada vídeo exclusivo e cada ensinamento sufista que compartilhamos aprofunda sua jornada,
conectando você ao amor divino e à sabedoria ancestral de Rumi em primeira mão.